Você com certeza conhece o estereótipo alemão, pessoas muito rígidas com si mesmas, com uma eficiência e um senso de disciplina brutal. Independente da época, o alemão sempre é comparado à figura de um soldado que precisa fazer algo e faz, gostando ou não. No futebol essa ideia também é presente e a grande personificação desse perfil atualmente é o Kimmich. Esse senso de disciplina realmente levou os alemães muito longe, mas não só a disciplina, como também o talento. E essa junção de disciplina e talento transformou a Alemanha na seleção mais constante da história. 8 finais de Copa do Mundo, 4 títulos mundiais, 3 Eurocopas, craques geracionais em todas as gerações. A seleção alemã é sinônimo de constância. A Alemanha só não jogou 2 Copas, a primeira em 1930, onde ela não quis participar do torneio, e a segunda em 1950, onde ela foi banida por conta dos horrores que ela causou na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, no campo e bola, a Alemanha sempre se classificou para jogar a Copa do Mundo. E talvez uma bela explicação para isso seja a força de mobilização dos jogadores alemães dentro das 4 linhas. Ao contrário da seleção brasileira, a seleção alemã sempre ao longo da sua história priorizou um jogo mais coletivo. Cada atleta entende que tem uma função a cumprir dentro de campo e se adapta pelo bem da equipe. O Kimmich novamente é um belo exemplo, ele pode jogar de volante, lateral direito e até de meia. O cara é versátil e esse não é um caso isolado. Analisando a geração passada da Alemanha, é possível detectar outros jogadores muito versáteis, como o Philipp Lahm e o Thomas Müller. Quer voltar mais no passado? O que não falta para a Alemanha é jogador versátil, o Beckenbauer e o Matthaus estão aí para provar isso. Essa ideia de cada um se doar pelo bem da equipe é antiga e desde 1954 ela é bem visível. O treinador Sepp Herberger, que treinava a Alemanha Ocidental naquele ano, tinha uma frase bem marcante para demonstrar essa coletividade. Vocês têm que ser 11 amigos em campo. E ele não falou isso em um momento qualquer, Sepp deu esse recado numa preleção para a final da Copa do Mundo. Contra a Hungria, uma das melhores seleções da história que parecia estar destinada a conquistar o mundo. Em 1954, os alemães disputavam pela primeira vez uma Copa do Mundo depois da Segunda Guerra Mundial. O país tentava conquistar o seu respeito que sempre teve ao longo da sua história. O time da Alemanha era repleto de jogadores que lutaram na guerra, onde o pior do homem é exposto. Mas o que é de melhor nessa espécie também aparece em algumas situações. Se eles saíram vivos do conflito mais sangrento da história, eles teriam medo de jogar uma final de Copa do Mundo? Eu acho que não. Não importava que os húngaros tinham Puskás e o artilheiro da Copa Kocsis. Não importava que a Hungria era considerada imbatível. Não importava que a Alemanha Ocidental tinha tomado um 8-3 para essa mesma Hungria. Tudo bem que a Alemanha estava com time reserva nesse jogo. Os alemães sabiam que tinha uma missão a ser cumprida e cumpriram, simples. A Alemanha fez uma das maiores viradas da história do futebol e Fritz Walter levantou a Julice Meia após a vitória por 3-2. Além da virada na partida, houve uma virada bem maluca na vida do Fritz. Coisa de cinema. E uma reviravolta desse nível só pode acontecer quando a pessoa é muito focada e centrada nos seus objetivos, naquilo que é o mais importante para ela, e os alemães fazem isso com maestria. Esse espírito alemão em ser completamente autodisciplinado e obcecado em ser sempre o melhor dentro de campo já fez loucuras no futebol. E a mais marcante e talvez mais impressionante aconteceu na Copa de 70. Beckenbauer, para mim o maior jogador da história da Alemanha, chegou no nível de sacrifício que poucas pessoas conseguiriam. Na semifinal contra a Itália na Copa de 70, enquanto a Alemanha estava perdendo por 1-0, o Beckenbauer deslocou o ombro. Naquela altura a Alemanha já tinha usado todas as suas substituições disponíveis. Se Beckenbauer saísse, ele não apenas se prejudicaria, como prejudicaria os seus outros 10 amigos em campo. Então sua decisão final foi continuar jogando, mesmo com a dor insuportável. Na prorrogação ele colocou uma tipóia no braço para amenizar a dor da lesão, mas no fim a Alemanha acabou sendo eliminada. Então tudo isso foi à toa? Eu diria que não, Beckenbauer deu o seu melhor dentro de campo, e se a Alemanha não ganhou, paciência. Pelo menos Beckenbauer não ficaria se remoendo pelo resto da sua vida por ter infringido o princípio da coletividade alemã. Abrindo mais o leque, entendendo melhor o contexto por
trás desse jogo e dessa Copa, fica mais compreensível esse sacrifício. Em 1966, a Alemanha perdeu a final da Copa para a Inglaterra. E o terceiro gol inglês, o que de fato deu o título para a Inglaterra, causa controvérsia até os dias de hoje. A bola entrou ou não? Ninguém pode cravar nada. O fato é que o árbitro deu o gol e os alemães ficaram completamente desolados e enfurecidos. Dentre eles se destacava Siller, um craque do futebol alemão que também era o capitão da seleção alemã. Siller nunca ganhou uma Copa do Mundo e até o final da vida ele não lidou bem com a agonizante derrota em Wembley. Nenhum de nós entendeu por que eles permitiram o gol. Foi uma decisão clara aos meus olhos e é por isso que fiquei tão surpreso com a decisão. Foi isso que o próprio disse em 2016. Provavelmente esse foi o grande drama da história do futebol alemão. Esse é o maracanaço deles. Desconsiderando também os traumas que aconteceram por influência política. Em 1974, o sangramento de 8 anos antes foi finalmente estancado. Na verdade, esse ferimento já tinha sido amenizado com o título da Eurocopa em 1972. Mas aquela Alemanha do Beckenbauer, do Gerd Müller e do Sepp Maier podia ter ambições maiores. Então, mais uma vez, os alemães chegaram em uma final de Copa do Mundo e mais uma vez eles eram vistos como azarões. A Holanda do Cruyff estava no seu auge, a famosa laranja mecânica fazia uma revolução tática e encantava os amantes do futebol. Muita gente se pergunta por que esse time não conquistou o mundo, e minha resposta é que a junção do talento e da disciplina alemã simplesmente não permitiu. Anos se passaram e a Alemanha chegava pela terceira vez seguida em uma final de Copa do Mundo em 1990. Os alemães tinham passado por 2 traumas seguidos, 2 derrotas em finais de Copa do Mundo, mas pelo menos eles marcaram presença nas fases agudas da competição. E se os alemães mantivessem essa constância, era questão de tempo para eles serem campeões mundiais. O grande craque dessa geração alemã foi Lothar Matthaus, um dos maiores volantes da história. Ele tinha uma mentalidade vencedora e uma capacidade de liderar impressionante. Ele era um jogador de personalidade. A Alemanha já tinha sofrido com a Argentina do Maradona 4 anos antes. Mas assim como aconteceu contra a Inglaterra em 1970, os alemães conseguiram a sua revanche uma edição após o trauma. Pode não ter sido um jogo muito bom, mas novamente os alemães demonstravam a sua resiliência. As derrotas do passado não importavam mais, era hora de se prender ao presente, onde a história estava sendo escrita, realmente. No meio do percurso da competição nas semifinais, a Alemanha derrotou a Inglaterra nos pênaltis. E o craque inglês Lineker soltou uma icônica frase: "O futebol é um jogo simples, 22 homens correm atrás da bola por 90 minutos e no fim a Alemanha sempre vence." A força mental dos alemães era o suficiente para lidar com momentos tensos e adversos. Eles conseguem se recuperar de quedas e traumas, por isso, de certa maneira, no fim, a Alemanha sempre vence. 2002, 2-0 Brasil, mais uma perda. Oliver Kahn ficou desolado após fazer uma provocação e ser derrotado. O goleiro da Alemanha, que sofreu apenas um gol nesta Copa, já declarou que considera que o Brasil tem um bom ataque, mas que ainda não foi devidamente testado. Para Oliver Kahn, atacante bom é aquele que consegue marcar um gol nele. Ok, é inegável que essa frase tem um tom provocativo, mas também é inegável que essa frase é fruto de muita autoconfiança. Kahn sabia que ele era bom fazendo aquilo que ele era pago para fazer, ele tinha esse autoconhecimento. Arrogância? Talvez, mas ele realmente era um baita goleiro. E aí que está um grande trunfo do futebol alemão. Os jogadores de elite por lá sabem que realmente são diferenciados. E eles não ficam satisfeitos somente com o bom, com o suficiente, com a zona de conforto. Os alemães querem atingir uma melhor versão sua a cada dia que passa, mesmo às vezes tendo que provocar os adversários. E essa é uma mentalidade vencedora. Prova disso, pense nos resultados mais humilhantes da história do futebol. Com certeza a Alemanha ou clubes da Alemanha estarão envolvidos. Em 2010, Maradona expulsou Thomas Müller de uma coletiva e chamou o garoto de Gandula. Müller obviamente não entendeu nada, tanto pelo idioma quanto pela atitude de um cara que era visto como uma referência, pelo menos jogando bola, né?
Então no confronto de quartas de final entre Alemanha e Argentina, o resultado falou por si só. Um acachapante 4-0, Müller jogou bem e até fez um gol. O descontrole do Maradona era superado e muito pela disciplina e pelo talento alemão. Assim ele conheceu definitivamente Thomas Müller. 4 anos depois, os alemães atingiram a melhor versão do seu futebol, com o trabalho duradouro do treinador Joachim Löw finalmente colhendo os frutos. Não teve pra ninguém, foi uma campanha impecável. Portugal, França, Brasil, Argentina, todas essas seleções tradicionais foram vencidas pela Alemanha. Aquela seleção era recheada de ótimos jogadores, mas a verdadeira força daquele time era o coletivo. Em todos os setores do campo, os alemães tinham nomes impressionantes, desde Neuer até Klose. Talvez você cite o Neuer como o craque dessa equipe, mas é difícil determinar um craque realmente, porque esse time era muito equilibrado, mostrando que a força do coletivo se mantinha intacta, desde a primeira final em 1954 até a última final até agora, em 2014. Outra força, literalmente, dos alemães é o preparo físico. Dê uma olhada na clássica transformação física dos jogadores do Bayern, tudo isso é pensado. Atualmente a Alemanha pode não viver a sua melhor fase no futebol, sendo eliminado 2 vezes seguidas na fase de grupos da Copa. Ela não está conseguindo manter a constância que teve durante 70 anos. Mas as coisas melhoraram desde o ano passado. Queira ou não, os alemães sempre vencem. Gostou do vídeo? Então deixa o like para ajudar na sua própria recomendação. Também ativa o sininho e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!